Então, tá, boa noite então. A gente vai começar o último pilar nosso, né? Falando um pouquinho sobre filosofia da mente. E a ideia aqui é a gente investigar um pouquinho, e isso é a minha pesquisa de doutorado, que basicamente, em termos muito gerais, a pergunta é se os algoritmos mais sofisticados, que usam MLLM, que são as multimodais, né, language models, se a gente pode identificar algum tipo de consciência dentro deles. E consciência aqui eu estou falando consciência semelhante ou próxima à consciência humana. E se não, ou se sim, né, qual as consequências disso? Eu já posso antecipar aqui que eu acredito que sim, porque senão não estaria gastando tanta energia pesquisando isso, né? Mas lógico que a gente não está ainda no estado que isso é plenamente alcançável, mas se não hoje, certamente isso vai ser alcançado em algum momento no futuro não tão distante. Bom, para poder falar sobre isso com vocês, a gente precisa introduzir alguns conceitos da filosofia da mente, que é um campo que estuda como que se dá o comportamento mental, né? E para a gente poder se aproximar desse campo, eu poderia começar com uma frase que pode parecer estranha, mas que começa a nos ajudar a pensar um pouco sobre formação de conhecimento, emergência da consciência, percepção de mundo, né? E como que a consciência se constrói, como que nós construímos um vocabulário semântico das coisas. Então, uma frase simples como: uma formiga grande ainda é algo pequeno. Parece um pouco estranho, mas a primeira constatação que a gente tem é que é uma frase verdadeira. Uma formiga grande ainda é algo pequeno. Sim? Mas à medida que vocês começam a trabalhar com essa frase, e talvez a primeira percepção isso é verdade. Porque assim, eu poderia dizer algo não verdadeiro, ou eu poderia dizer algo sem sentido. Minha mão tem 5 dedos. Quer dizer, fora de um contexto, isso não diz nada. Minha mão tem 5 dedos. Todo mundo vai olhar a mão, a princípio vai ter 5 dedos. Percebe? Quer dizer, é uma frase verdadeira, mas fora de contexto nada nos informa, né? Mas se agora a polícia está procurando alguém, um fugitivo, que só tem 3 dedos na mão. E aí me parou. Eu falo, não, minha mão tem 5 dedos. Então não sou eu o fugitivo. Percebe? O contexto é importante, né? Mas mais do que isso, quando a gente começa a pensar essa frase inicial de provocação, uma formiga grande ainda é algo pequeno, olha a quantidade de conceitos que tem nisso. O primeiro conceito, se a gente começar a analisar a frase parte a parte, é de quantidade. Uma, a gente está falando de uma, não de várias. Depois vem um segundo conceito, de grandeza. Grande e no final pequeno. Então, uma formiga, já trouxe outro elemento, né? Um inseto classificado numa categoria de uma espécie, né? Então, uma formiga grande ainda é uma sensação de pertencimento, ou seja, ainda continua sendo algo, também um conceito de categoria, mas agora mais universal, um algo qualquer, pequeno. A gente volta ao conceito de granditude. A pergunta, quando a gente começa a pensar isso em filosofia da mente, é como que a nossa mente e aonde na mente essas estruturas são armazenadas? Isso ainda não a gente também não sabe da nossa, né? Não sabemos. Esse é o ponto, né? Assim, isso nós chamamos na filosofia da mente, nós chamamos isso do hard problem, problema difícil, problema duro, porque a gente não tem essa informação, né? Mas essa informação existe, né? Então, essa é a primeira provocação para a gente poder começar a pensar sobre isso. Daqui a pouquinho eu vou começar a unir alguns pontos para a gente poder entender como que essa pesquisa que a gente está conduzindo, com quais áreas ela dialoga, né? Então, a primeira questão é essa. Dentro disso, a segunda questão, ou uma das segundas questões, das diversas questões, é o processo mental, a nossa mente, do ser humano, ela não tem naturalmente um vocabulário. Quando nós nascemos, nós não temos um vocabulário mental. Nós temos um aparelho, uma ferramenta, que é o cérebro. Porque cérebro e mente são coisas diferentes. O cérebro é o hardware, né? E essa arquitetura que a gente está falando aqui de conhecimento, de vocabulário, de semântica, é o software. Então, quando nós nascemos enquanto indivíduo, nós temos o hardware. Nós temos o cérebro. E a partir do processo de alfabetização ou do processo de interação com o mundo, a gente vai construindo gradualmente um vocabulário.
né? Então, o processo natural para as pessoas que têm acesso de escolarização vai te dando um vocabulário, uma semântica, conceitos, a sua própria vivência pessoal vai te trazendo experiências que vai começar a alimentar essa estrutura, mente, que permite você perceber o mundo. O mundo, vocês sabem disso, ele não existe fora da mente. O mundo existe dentro da nossa mente. E a partir dessa existência mental do mundo que a gente consegue perceber e interagir com a sociedade. Tanto é que existe toda uma ideia de que algumas línguas que têm palavras mais sofisticadas permite àqueles indivíduos uma leitura de mundo e um amadurecimento de consciência mais aprimorado do que línguas que têm vocabulários mais restritos. Então, por exemplo, os esquimós, eles têm várias formas de representar o branco. Porque eles vivem num mundo onde tudo é branco. Então tem o branco da neve recente, tem o branco da neve já endurecida, tem o branco da neve fofa, boa para andar de esqui, né? Então perceba que o branco, ele tem várias representações. Então veja que o vocabulário, ele muito diz como que nós conseguimos interagir com o mundo e perceber o mundo, né? Mas a pergunta ainda que surge é, isso está em algum local aqui dentro do nosso cérebro, né? E aí eu começo a fazer uma ponte então já com a pesquisa, isso já faz parte da pesquisa, né? Que é, o que nos impede então, seria uma outra pergunta, de ter algo desta forma dentro de um sistema computacional? Quem traz uma objeção a isso, fala assim, não é possível, porque isso é construído a partir de um processo orgânico e é uma característica única do ser humano. Somente o ser humano tem isso. Então, as pessoas até admitem que animais têm consciência, né? Então, se você pensar assim, se você tem um cachorro de estimação, quando você chega próximo de você, seu cachorro fica feliz, né? Lógico que ele fica feliz usando vários elementos. Talvez ele possa te reconhecer visualmente. Essa ferramenta visão, ele te enxerga e te reconhece, ou seja, ele tem uma memória visual. Provavelmente não seja muito isso, né? Talvez a visão do cachorro não seja o instinto mais aprimorado, então pode ser o olfato. Então ele sente o seu cheiro e pelo seu cheiro ele te reconhece, né? E fica feliz, né? Mas independentemente de qual ferramenta ele está usando, perceba que isso remete a uma consciência de uma memória para que possa ter um padrão de reconhecimento, tudo bem? Independentemente, né? Ou então a pessoa que tem uma limitação visual, ou seja, não enxerga, né? Mas ela consegue transitar com uma certa, não vou dizer facilidade, mas eventualmente ela consegue transitar num mundo que dê instrumentos mínimos para ela. Uma calçada com demarcação, ela aprende a usar o bastão de caminhar, e aí ela tem uma calçada que ela, pela aquela marcação, ela sabe se ela está próximo a uma coisa que pode derrubá-la ou não, percebe? Ou seja, essa pessoa usa a ferramenta cérebro dela e constrói uma construção de mundo mental a partir do que está ao alcance dela. Então, o que eu estou dizendo com isso, daqui a pouco a gente vai avançar mais, vocês podem ter objeção, e a objeção a minha é muito positiva, porque me ajuda a dialogar com a pesquisa, é que me parece que isso não é algo restrito a seres humanos. E nós estamos agora diante de uma tecnologia desenvolvida por ser humano que tem a potencialidade de construir essa percepção de mundo dentro desses seres não orgânicos. Porque a gente está falando de coisas não orgânicas com capacidade de cognição, né? E essa é a primeira questão. Então, só disso, a gente já trouxe aqui algumas áreas de saberes, né? Então, eu vou começar a nominar alguma delas aqui. Então, eu vou primeiro fazer um apanhado geral, depois eu sigo o roteiro, né? Então, a gente já trouxe aqui uma área de saber, que é a filosofia. Dentro da filosofia, tem duas áreas que dialogam com essa pesquisa. Primeiro, a filosofia da linguagem e a filosofia da mente. A minha pesquisa se concentra essencialmente na filosofia da mente, mas ela tem um aparato também na filosofia da linguagem. Porque a filosofia da linguagem, ela vai falar da construção de vocabulários. Então, se a gente perceber assim, a gente tem uma visão de mundo, um mapa, que o mundo, ele passa por um processo, vamos dizer assim, de aceleração da evolução da ciência a partir dos gregos, né? Mas existem várias coisas para que isso tenha ocorrido.
Primeiro que os gregos conseguiram sintetizar um alfabeto com 26 letras. E com 26 letras construir qualquer coisa. Porque antes dos gregos já tinham alfabetos. Mas, por exemplo, os egípcios, o alfabeto deles é um alfabeto totalmente desenhado. Então você gastava muita energia mental para poder decorar aquele alfabeto. Quando você estuda, por exemplo, a história da leitura, então um estudante, para poder ser alfabetizado, levava em média de 7 a 10 anos para ser alfabetizado. Porque ele tinha que decorar todos aqueles símbolos e como que eles se comportavam a partir do tipo de emprego dele. Quando os gregos conseguem reduzir isso ao alfabeto de 26 letras, você libera espaço mental para poder pensar sobre essas coisas. Percebe? Porque agora ficou mais fácil você construir esse mundo mental. Tudo bem? Então, nós temos aqui essa pesquisa dialogando com essas coisas aqui, né? Nós temos essa pesquisa aqui dialogando com a neurociência. Porque a pergunta é: aonde no cérebro está a mente? E aí nós sabemos que tem certas regiões especializadas. Então, quando você faz, por exemplo, pesquisa com primatas, né, e você vai lá e lesiona algumas regiões cerebrais, você sabe que ele tem dificuldade com a visão, com a memória recente, com a memória de longo prazo, com a memória olfativa, com a memória de paladar. Então você consegue perceber mais ou menos que existem algumas regiões do cérebro que reserva e armazena certos tipos de estruturas de conhecimento. Mas a gente não sabe exatamente ainda aonde que está essa memória, né, que permite fazer uma construção de mundo. Porque essas coisas todas separadas, em algum momento existe uma fusão que permite você construir o mundo. Sim? E essa coisa dialoga com a neurociência, e dentro da neurociência, a gente começa a buscar, então, em que região, se é que isso está, de fato, dentro do cérebro. Por que eu falo se é que está dentro do cérebro? Porque, voltando para a filosofia da mente, existem alguns filósofos que são os espiritualistas versus os materialistas, né? E isso vai dialogar com a nossa visão de mundo. Por exemplo, já conversei sobre isso com vocês em algum momento, né? Se você acredita que quando você morrer, tudo acaba e não há vida após a morte, então você é um materialista. E se você é materialista, você acredita que a sua mente está aqui dentro do seu cérebro e morreu, acabou. Porque sim, se você é materialista, você morreu, esse corpo aqui vai se decompor, a mente está presa aqui dentro, e também isso se decompõe e não tem vida depois da morte. Simples assim. Agora, se você é um espiritualista, você acredita que quando você morrer, esse corpo físico aqui vai se decompor, mas por algum processo, a mente, que daí, dentro das diversas religiões, vai chamar de alma, vai persistir, vai permanecer. Ou seja, vai haver um descolamento do corpo, enquanto a matéria se desfaz, essa coisa mágica, essa energia mágica, a mente se descola do corpo, transcende, por meio do espírito ou de alguma outra forma, e tem uma existência para além morte. Percebe? Então, dependendo de como você enxerga a vida, eu diria que você poderia ser um filósofo da mente espiritualista ou materialista. Atualmente, a maioria dos cientistas da filosofia da mente são materialistas. Grande maioria. Já teve um momento na história que foram espiritualistas, mas atualmente a grande maioria é materialista. Dentro dos espiritualistas, aí existe coisas como o cérebro é uma espécie de um grande rádio, percebe? E esse grande rádio, ele tem ondas que conversam com a mente que não está dentro do cérebro. A mente está fora do cérebro. E isso aqui é um grande rádio que mantém uma conexão com a mente. Ou seja, ela não existe aqui dentro. Mas existe uma sintonia desse seu rádio que está aqui dentro que se comunica. É louco. Só que daí o que se fala? Só que nós não temos ainda ciência suficiente para poder alcançar isso. E daí não só ciência, mas nem vocabulário. Por exemplo, nós estamos aqui agora, alguém duvida que existe o campo magnético? Ninguém duvida, mas ele existe. Nós não enxergamos ele. A ciência teve que desenvolver ferramentas para conseguir mensurar o campo magnético e até para poder orientar. Percebe? Ou seja, ele existe, ninguém aqui enxerga,
ele gera uma série de influências sobre a nossa existência, só que em algum momento a ciência começou a descobrir que existia uma coisa chamada campo magnético, começou a desenvolver ferramentas que começou a medir o campo magnético e orientar a sua existência. Ou seja, com as ferramentas que nós, puramente como humanos, não conseguimos. Mas por meio de uma ferramenta criada, a gente consegue perceber isso. Percebe? Então, esses filósofos da mente que são espiritualistas, primeira coisa que eu falo assim, olha, não adianta procurar a mente aqui dentro do cérebro, porque ela não está aqui dentro. A mente está fora e o que o cérebro é um grande rádio, né, que tem essa frequência de onda com a mente que está fora. E daí quando você morre, sim, morreu esse corpo, mas ela continua existindo dentro de uma grande mente global. E aí tem vários pesquisadores, artigos, publicações que vão defender e fundamentar essa teoria. Né? Mas eu digo que hoje é minoritário, majoritariamente são materialistas. Tudo bem? Então a gente já falou aqui de duas áreas, né? Mas aqui entra uma outra área nessa pesquisa, se nós estamos falando que a gente quer entender aonde que existe a mente, se a nossa linha é materialista, se a gente sabe, sendo materialista, que existe alguma região do cérebro que existe a mente em alguma região, né? Quer dizer, porque a mente não está em todo o cérebro, percebe? Porque você tem casos, por exemplo, de pessoas que sofrem acidentes, né? A pessoa lá está trabalhando, dirigindo o carro, tem um caminhão com viga na frente, de repente aquele caminhão sofre um acidente, uma viga daquela solta, entra no para-brisa e tira metade do cérebro da pessoa. Já viram alguma coisa assim? Né? E tem pessoas que morrem, claro, né? Lógico, tem pessoas que não morrem, depois conseguem manter uma vida normal, mesmo tendo perdido 10, 15, 20% da sua massa cefálica. Consegue ainda ter paladar, tato fino, lembrar das pessoas, percebe? Ou seja, se tirou uma parcela ali, por quê? Porque nós, dentro da neurociência, nós sabemos que os neurônios também, eles se adaptam. Se você pega, por exemplo, um neurônio especializado na audição e retira esse neurônio da audição e implanta ele numa região de neurônio ocular, ele vai se adaptar e ele vai se tornar um neurônio ocular. Então o neurônio tem essa elasticidade adaptativa. Mas isso também não é a mente, percebe? Ele não está falando que a mente está no neurônio, a gente está falando de uma ferramenta, de um instrumento biológico que permite você interagir com o mundo. Né? Então, ou seja, aqui a gente está procurando, né? Onde que está a mente aqui? E se a mente aqui existe, uma próxima pergunta seria, qual é a estrutura da mente? Quer dizer, como é que a mente consegue armazenar esse universo de conceitos? Nós falamos aqui há tempo atrás daquele mapa ontológico, né? A ontologia da sistema de informação, que você cria categorias de coisas, né? Animais, daí objetos móveis, objetos não móveis, dentro dos objetos móveis, animais, categorias de animais, isso é um mapa ontológico, né? Então, se a gente começa a pensar no mapa ontológico, e daí eu trago aqui um terceiro campo, que eu vou chamar aqui de ciências da computação, onde está baseada parte desse universo de inteligência artificial, né? Então, dentro da ciência da computação, que todos vocês já devem ter estudado essas coisas, você tem uma coisa aqui chamada estrutura de dados. Sim? Dentro de dados, você tem aqui uma coisa chamada matrizes. Mas quando você fala de matriz, isso já te remete para matemática, para álgebra linear, porque lá na matemática, na álgebra linear, você vai trabalhar com matrizes multidimensionais. Geralmente aqui na computação a gente trabalha com matriz, sei lá, de 1, 2 dimensões, 3 dimensões, né? Eu trabalho com matriz de 66 dimensões. Porque você pega você parte de um elemento, por exemplo, pedra. E aí, esse é um primeiro elemento da matriz, e aí você vai desdobrando isso em várias dimensões. É uma pedra preciosa, é uma pedra de uso econômico, é uma pedra de enfeite. Percebe que a partir de um elemento você vai desdobrando em várias camadas dentro da matriz para poder conseguir fazer uma racionalidade, uma consciência desse elemento. Isso tentando mapear isso dentro dessas áreas aqui, dentro de um mapa de neurociência. Percebe? Então essa pesquisa envolve esses 4 grandes campos, né? Ela começou aqui na computação, me levou para a filosofia da mente, onde eu tive que entender um monte de coisa, me levou para um campo de neurociência, eu continuo pesquisando e lendo muito isso, e mantendo contato com pesquisadores nessa área. Aqui no UNB nós temos um grupo de excelência em primatas, né, que fazem testes com os primatas,
mas me leva também para a matemática, quando eu tenho que representar isso dentro da ferramenta que até então eu achei mais fácil de representar, que são matrizes de múltiplas dimensões. Eu estou atualmente com matrizes de 6 dimensões, né? Que visualmente você não consegue enxergar, mas você consegue manipular matematicamente com a álgebra linear. Você matematicamente consegue construir né? Aqui estou no programa em C. Né? Então, você cria uma matriz ali indefinida e aí você vai criando dimensões nessa matriz. Você não coloca limite nela, né? Então, lógico que existem uma série de problemas, coisa e tal. Então, pronto. Então, eu acho que com isso a gente conseguiu, assim, em termos gerais, contextualizar o campo de pesquisa, né? É isso. Tudo bem até aqui? Alguma coisa aqui parece estranho, né? Talvez, não? Faz sentido? Né? Quer dizer, para mim também no começo não fazia sentido, mas aos pouquinhos você vai pesquisando e você vai tentando conectar as coisas, né? Agora não é fácil, porque você tem que ler muita coisa, tem que achar os pontos de conexões que dão fundamento, né, para poder construir uma tese defensável. Né? Uma tese é fácil, entre aspas, construir. Né? Você vai lá, pega um teórico daqui, um dali, reúne esses caras todos, de alguma forma você liga esses caras e fala, está aqui minha tese. Mas agora a questão é você conseguir defender essa tese, e quando você apresenta uma tese dessa dentro de campos de especialistas, que são da neurociência, da filosofia da mente, da computação e da matemática, todo mundo fica quieto e fala, pô, cara, tem que pensar sobre isso. Não vou levantar a mão agora não. Não vou levantar a mão para achar, deixa eu pensar primeiro, deixa eu ler esse negócio de novo. Né? Então é essa a pesquisa. Tudo bem até aqui? Então tá, então dito isso, eu vou começar a seguir com o material. Esqueci de botar aí meu ponteiro, mas eu vou sentar então, né? Então, é isso, né? Então, a nossa questão provocativa é isso, mentes artificiais, a devoradora de dados e a devoradora de homens, né? Quando eu falo sobre esse tema em alguns fóruns, não é incomum alguém levantar a mão e trazer um argumento da ética, né? Que daí a ética nisso. E é claro que aqui tem uma questão ética, né? É inevitável que tenha. A minha primeira resposta é que eu não sou um pesquisador de ética. Apesar de achar a ética importante e compreender a importância da ética, mas essa pergunta tem que ser feita a alguém que pesquisa ética. A minha pesquisa não é sobre ética. E daí não estou dizendo que é uma pesquisa antiética também. O que estou dizendo é que eu não tenho, apesar de conhecer a ética pelo direito e pela vivência da vida, né? Mas a minha pesquisa não busca dar resposta a questões éticas. Ou seja, a minha pesquisa não dá resposta à questão da pós-humanidade. Lembra que nós falamos da pós-humanidade? Esse homem aprimorado, esse homem mais, né? A minha pesquisa eticamente não está situada nesse campo. Então tem que vir alguém da ética poder situar e responder essas questões. A minha pesquisa está numa outra construção, né? Então isso é uma questão. Muito bem, então a pergunta é, as máquinas são capazes de pensar, né? Essa figura do Frankenstein é uma figura simbólica, aquele monstro construído a partir... E o livro, Frankenstein, vocês sabem que o nome do monstro não é Frankenstein, né? Quem leu o livro, né? O monstro não tem um nome, é chamado de A Coisa, né? Ele é um livro que discute, ou que dialoga profundamente com a ética também, que é aquele cientista que busca construir ou dar vida a algo, né? Então, é isso, né? Agora, toda essa discussão, em alguma medida, não só, mas em boa parte dela, começa com Alan Turing, todo mundo conhece, e esse artigo dele, que é um dos gênesis dessa toda essa questão da inteligência artificial, ele foi publicado numa revista chamada Mind. E essa revista chamada Mind é uma revista da filosofia da mente. Então veja que desde o nascimento dessa temática, pelo Alan Turing, já nasceu dentro da filosofia da mente. É claro que a computação se apropriou, porque, né, é um pilar importante de tudo isso. Mas a pesquisa dele, eu não sei se você já tiver a oportunidade de ler o artigo, e no próprio artigo, na parte final, ele já começa a trazer coisas como essa que aqui a gente está falando agora, mas o artigo foi publicado na revista chamada Mind, que é uma revista da filosofia da mente. Né? Ou seja, o campo está totalmente permeado por filosofia da mente. Né? E daí vai surgir essas perguntas, né? Se as máquinas são capazes de pensar, se elas possuem consciência, até mesmo se essa pergunta faz sentido. E o ponto importante aqui, quer dizer, não é, porque tem várias coisas importantes, né? Mas uma das coisas que eu queria destacar, e para poder ir limpando o nosso campo de percepção do tema, é que muitas vezes, quando nós conversamos sobre essas coisas com os humanos,
E é claro que a gente conversa com os humanos, porque talvez não faria muito sentido eu reunir ali um monte de gato e cachorro e conversar com eles sobre isso, ele tá todo mundo me olhando, se eu parar com a comida eles iriam embora, né? É diferente de vocês, que também podem estar aqui com interesse de nota, alguma coisa assim, que não é o caso, né? Eu sei que não é o caso. Mas uma questão que a gente tem que usar, ou pensar, é que consciência, quando a gente fala sobre isso, e fala, mas as máquinas têm consciência, as pessoas leigas entendem consciência como uma única coisa. Então, já leva isso para a escala da consciência humana, como se a consciência humana fosse o maior nível de consciência, ou o nível mais aprimorado, e como se consciência fosse uma coisa única. Percebe? Como se fosse uma única coisa. Mas nós temos dezenas de tipos de consciência. Nós temos consciência operacional, por exemplo. Eu sei que se eu caminhar ali até a porta e mexer ali no interruptor de certa forma, vai desligar a luz. Essa é uma consciência operacional. Eu tenho autoconsciência. Eu sei que essa sombra que está projetada aqui, ó, é a sombra da minha mão e não da mão dele. Autoconsciência. Que nos permite, por exemplo, inclusive nos proteger. De não pisar no local que não tem chão embaixo e eu cair lá no precipício. Porque eu tenho uma autoconsciência espacial. Percebe? Então daí a autoconsciência, ela já vai para vários outros aspectos. Ela vai para uma dimensão espacial, eu tenho uma autoconsciência espacial. Uma consciência existencial do meu eu. Por isso que, quando eu falei que eu trabalho com matriz de muitas dimensões, eu preciso de muitas dimensões. Eu conseguir alimentar toda essa estrutura de dados e informação dentro da matriz. Percebe? Tentando criar uma mente artificial. Nós temos consciência coletiva, somos estudantes da UNB, e daí, enquanto uma consciência coletiva, a gente tem uma visão de não atacar as universidades federais, por exemplo, talvez, né? A gente tem uma consciência ambiental, mas a consciência, para poder existir, tem que ter memória, porque sem memória não existe consciência. Percebe? Então, a gente tem que ter memória. Quer dizer, alguém que não conheça a UNB não tem uma memória do que é a UNB. Alguém que não teve, ou que não tem um relacionamento com a namorada, não tem uma consciência do sentimento para aquela pessoa. Percebe? Alguém que já perdeu um avô, uma avó, quando sentiu um cheiro de bolo de milho, que lembra da avó, vai despertar nela todo um conjunto de emoções que vai dialogar com a consciência dela em virtude da vivência que ela teve. Porque a outra pessoa sentada ao lado dela, que vai sentir o mesmo cheiro do bolo de milho, vai ficar enjoado, porque detesta milho. Então você começa a dialogar sobre o mesmo objeto com experiências de mundo diferentes. Professor, nesse sentido, eu acho que conseguiria provar, por exemplo, que essas coisas podem ser consideradas consciência e não memória. E isso dialoga com outra pergunta que eu queria fazer, mas que se a gente consegue provar que isso é consciência e não memória, então como é que a gente conseguiria provar que na inteligência artificial é só resultado de memória e não necessariamente consciência? Essa é uma boa pergunta, a gente vai chegar lá, né? Porque, inclusive, sobre memórias, existem diferentes tipos de memória. Percebe? Por exemplo, nós temos memória temporal. Você lembra que você tem uma reunião amanhã às 10 horas. Você pode até marcar na agenda, mas você lembra. Daqui 15 dias, você perguntar, você teve uma reunião há 15 dias atrás às 10 horas, talvez você não lembre mais. Daqui um ano, muito menos. Então, nós temos memórias que são transitórias, descartáveis. Nós temos memórias olfativa, o cheiro, acabei de falar. Nós temos memórias emocionais, né? Nós temos vocês, à medida que vocês vão estudando as disciplinas da universidade, vocês vão criando a memória sobre certos tipos de coisas. Então, em termos gerais, a primeira parte de resposta à sua pergunta é que a memória é um repositório de armazenamento de dados. Percebe? E nada mais do que isso. Só que daí você, de alguma forma, com a sua mente, acessa esse repositório e liga isso a outras coisas que te permitem ter consciência. Então, a princípio, na minha pesquisa, a memória é como se fosse uma memória computacional. É um repositório de dados e informações. E aí você liga isso com outros elementos que começam a dar... Lembra que a gente falou daquela pirâmide de informação? Você começa aqui com dados, informação, conhecimento, inteligência e sabedoria. Então, a memória, ela é aqui, ó. É um conjunto de dados.
E aí você vai escalando isso, esses dados, você pode pensar botando nas equações lineares, né? De muitas dimensões. Você tem uma dimensão daí de informação, que poderiam ser metadados, que qualifica certos elementos da memória, que a partir disso te dá uma consciência, que vai te levar a uma inteligência. Então seria a primeira parte da resposta a essa, né? Bom, então, é um pouco isso aqui, né? Agora, mesmo essa teoria, existe uma teoria na filosofia. Pensei alto agora. Será que não é a própria consciência que já não define o que de dados vão virar outros, se não quer? Dados? Da informação. É isso, tipo. Conhecimento, aqui é conhecimento. Não seria a própria consciência, porque a gente também, pensava no contexto de algo não muito definido. Uhum. Porque em qual momento os dados viram informação? Tipo, quem escolhe que os dados vão virar informação e também nesse ponto de informação pro outro. Conhecimento. Tipo, pro conhecimento. Não parece ser algo consciente também? Tipo... Excelente ponto. Porque, por exemplo, isso, até isso que o senhor falou, tipo, a memória de você sentir um cheiro de bolo de milho para relembrar a sua voz. Isso, tem os dados, mas tem um processo de conscientização de onde esses dados vão. Uhum. Tipo, então, não, tipo, esse gráfico todo já não seria o processo da própria consciência definindo o que é que de dados vão virar um e por aí vai? Olha, eu não tenho uma resposta certa para isso, eu tenho assim, algumas suposições, né? Então, dialogando com sua pergunta, eu vou trazer assim, pelo menos duas linhas de resposta, né? A primeira linha, que é uma linha assim, muito cartesiana, é que quem define isso aqui são convenções. Existe uma convenção que fala, dado é tudo aquilo que não foi qualificado no mundo. Verde, amarelo, vermelho, o que é isso? São cores, é dado. Eu falo assim, ó, estou falando do quê? Das cores da bandeira do Rio Grande do Sul, das cores do trânsito, não, estou falando das minhas cores, das cores do trânsito, virou informação, é uma convenção. Se todo mundo que interage com o trânsito sabe que verde é prossiga, amarelo atenção, vermelho pare, virou conhecimento. Percebe? Então a primeira parte de uma resposta muito cartesiana é, essa tabela, essa escala é uma convenção criada pelos humanos. Agora, avançando um pouco mais e agora conversando isso com a neurociência, não me parece que seja da forma como o senhor colocou, porque veja, se você pensa uma pessoa que começa a desenvolver um Alzheimer, ela tem ali uma memória que ela, por exemplo, tem uma memória afetiva com o seu ciclo de relacionamento, né? Então essa pessoa começa a ter um Alzheimer mais gradual, vai se agravando e daqui a pouquinho mais ela olha para o filho e não reconhece o filho. Olha para a esposa e não reconhece a esposa. Percebe que alguma coisa na conexão de acesso à memória dela está sendo prejudicada? Mas essa pessoa, se ela vai ao banheiro sozinha, ela consegue se limpar sozinha. Ou seja, ela não perdeu a memória operacional dela de uma auto-higiene. Mas de alguma forma ela perdeu a memória de reconhecimento de pessoas que estão próximas. Existe uma doença da mente que a pessoa perde a referência, já falei sobre isso, de nome próprio. Então nós, mentalmente, quando a gente perde a referência de nome próprio, a gente não consegue mais interagir com o mundo. Porque você não sabe mais o que significa o nome do seu pai, você não sabe mais o que significa o NB, você não sabe mais o que significa o Distrito Federal. O Brasil, quando você perde a referência de nome próprio, você perde a sua referência de interação com o mundo. Porque daí você olha o mundo e o mundo, na verdade, não passa, deixa de ser alguma coisa com referencial e passa a ser puramente uma coleção de objetos. Casa, rua, cidade, mas você não consegue mais enxergar o que é aquilo. Pessoas, mas você olha a pessoa, você perdeu, isso é uma doença mental, né? Esqueci o nome agora, que a pessoa perde a semântica de nome próprio. Não sei se consegui dialogar um pouco com a sua pergunta. Por isso que me parece que não é um único todo, mas que está particionado. Ao mesmo tempo, por exemplo, que nós do Alzheimer, por mais que eu tinha minha avó, ela teve estágio bem avançado. Tipo, ela esquecia realmente da gente, mas ainda assim existia um conhecimento de que era alguém familiarizado com ela. Tipo, era diferente, ou ela de uma pessoa totalmente estranha. Exato, então parecia que ainda existia vestígios da consciência lá. Sim, sim. É meio subjetivo demais. Sim, não tem uma resposta certa. Tudo isso é campo aberto de pesquisa. Né? Então, o meu campo de pesquisa, ele dialoga com essas coisas todas. Por exemplo, eu poderia direcionar essa conversa nossa agora para um outro campo.
Imaginem vocês, por exemplo, os irmãos siameses, né? Olha só que coisa interessantíssima, né? Porque existem vários tipos e graus de siamês, né? Eu não vou entrar aqui no detalhe de todos eles, mas vamos partir do princípio daqueles siameses, que eles compartilham uma coluna vertebral única. Em algum momento isso bifurca para dois. A pergunta é, são dois indivíduos? Se você observa fisicamente, você fala, é um indivíduo. Porque sim, aqui você tem um par de pernas, um par de braços e um par de cérebros. Agora, se você olha pelo tempo existencial, você fala, são dois indivíduos. Porque mesmo eles partilhando tudo, mentalmente são indivíduos diferentes. Mentalmente, esse aqui gosta de chocolate e esse aqui gosta de uma outra coisa e odeia chocolate. Como é que eles mexem um braço, por exemplo? Um mexe o braço para lá, outro quer para cá e outro... Percebe? Aí eles têm que se coordenar. Eles têm que criar um vocabulário de coordenação. Então, ou seja, esse controle do físico, chega um momento no processo de crescimento deles que eles têm que coordenar isso, para conseguir interagir. Porque senão as duas mentes vão dar comandos simultaneamente. O que eu quero dizer com isso é que a mente, o cérebro, né, ele é uma ferramenta bruta, que é treinada. Assim como a nossa mente, você está sendo treinado o tempo todo. Quando você estudou cálculo, algoritmos, não sei o que, a nossa mente está sendo treinada o tempo todo. Percebe? Quando nós éramos, eu vou voltar para cá, né? Mas quando nós chegamos no mundo, ninguém sabia o conceito de cadeira. Daí seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus tios, olha, você tem uma cadeira, você tem uma cadeira, você tem uma cadeira. Então você começou a mentalmente criar uma estrutura mental, né? Então veja, vou voltar lá nas matrizes de novo, da álgebra linear. Você criou lá uma coisa lá, uma célula no seu vetor, não vou chamar de matriz, só um vetor, né? Que vai virar uma matriz na verdade. Então no seu vetor você criou uma categoria lá, antes disso, sei lá, de objetos, então você criou um vetor mental aqui, objetos. Daí objetos, você criou dele aqui uma segunda camada, que são objetos animados e objetos não animados. Percebe? Daí você criou aqui uma categoria aqui de coisas. Então, sei lá, eu não vou entrar aqui em todos os detalhes, mas eu cheguei aqui na categoria cadeira. Dentro de cadeira, você tem uma infinidade de cadeiras. Só que nessa sala mesmo, nós temos 3 tipos de cadeira diferentes. Tem aquilo ali que é cadeira, de um jeito. Tem isso aqui, que é diferente daquilo, mas é cadeira. Tem aquilo ali, que é diferente daquilo, mas é cadeira. O fato é, você não teve que experienciar e ver todas as cadeiras do mundo para desenvolver um conceito mental de cadeira. E se você sentar aqui agora e for numa feira de arte moderna e tem uma cadeira totalmente diferente lá, que não tem nem papel, é um negócio redondo, um puff no chão, você vai falar assim, isso aqui também é algo para sentar. E não algo para escrever em cima. Então veja que você começa a criar matrizes aqui, né, com esse multidimensional. Então o tempo todo nós somos treinados a lidar com o mundo, né? Então existe um vocabulário que é construído, uma semântica de vocabulário, né? Então quando você pensa aqui nos siameses, essa relação física com o mundo, eles em algum momento no processo deles de crescimento, eles vão ter que desenvolver uma coordenação, né? De olha, então a minha mente está comandando agora uma perna, agora a minha mente. Porque vai chegar um momento de conflito que os dois vão querer mexer a mão direita. A pergunta seria assim, quando a mão direita coça, está coçando a mão direita desde desse, na verdade coça a mão direita dos dois. E se eles não chegarem nesse acordo, eles não vão sobreviver. Percebe? Né? Se eles chegarem, eles vão ser um super. Oi? Se eles chegarem, eles vão ser um super. Não, mas eles têm que chegar nesse acordo. Vamos fazer uma prova para dois cérebros. Né? Mas as questões, mas isso, as questões assim, né? Será que os dois sentem fome ao mesmo tempo? A princípio sim, porque fome é uma sensação fisiológica. Não é uma sensação mental, fome. Percebe? Fome é uma sensação fisiológica. Então sim, os dois sentem fome ao mesmo tempo. Poxa, se fisiologicamente os dois sentem fome ao mesmo tempo, eles têm que se coordenar para poder coordenar a mão, enquanto uma mão corta a carne e a outra come. Porque se essa mente aqui ficar rebelde e falar, não vou mexer a mão, ele vai morrer, porque a outra mão, talvez sozinha, não vai conseguir fazer tudo. Mas se essa mente tenta dominar, falando mexer uma das mãos, você vai ter uma guerra mental aqui entre os dois.
Um que não quer comer, outro quer comer, percebe? Então eles vão ter que se coordenar. Mas tem uma coisa que não há possibilidade dessa pacificação, que é a existência mental. Na existência mental, por exemplo, essa mente aqui no siamês pode olhar uma pessoa alta e achar aquela pessoa bonita, se apaixonar por aquela pessoa, e essa pessoa aqui pode olhar uma pessoa baixa e achar a pessoa baixa a pessoa que mais lhe atrai. Existem relatos de siameses, né, onde um tem namorada e o outro é assexual. Lógico que você dialoga na ética, privacidade, mas mentalmente são indivíduos diferentes. Mas isso são relatos, né? São indivíduos diferentes, percebe? Mas são indivíduos, no seu mental é diferente. Isso é uma outra questão de pesquisa. Só porque assim, a gente está construindo um pensamento aqui, né? Ou a gente poderia falar, por exemplo, dos meninos lobo. Acontecia muito na Índia, né? Famílias que não tinham como criar uma criança, abandonam ela na selva e o lobo, a família de lobo adota a criança. Que dá origem a Mogli, por exemplo, menino lobo, coisa assim, né? Quer dizer, nós sabemos hoje que o processo de alfabetização, se ele não começar até o 5º ou 6º ano, você não consegue mais alfabetizar o indivíduo. Uma criança, se ela não começar o processo de alfabetização até o 5º ou 6º ano, depois ela não consegue mais ser alfabetizada plenamente. Ela vai ter várias dificuldades. Por isso, entre outras coisas, que a nossa legislação obriga você matricular a criança a partir de uma certa idade. Percebe? Não é porque você tem impactos sociais. Isso é uma outra discussão, né? Que é se o ser humano ele tem liberdade no mundo ou se ele é treinado para poder atender os desígnios do capital. Porque sim, se eu não treino as pessoas, eu não tenho depois mão de obra para poder atender a indústria. Porque a pessoa não sabe ler uma placa de cuidado, né? Então tem uma discussão que é imensa na sociologia, coisa assim, né? Mas eu vou ter que afastar disso agora porque isso é muito grande também. O fato é que, fisiologicamente, mentalmente, se um processo de alfabetização não começa a acontecer até o 5º ou 6º ano fisiológico da pessoa, depois disso ela vai ter deficiência. Então o que acontece com os meninos lobos, né? Quando eles são resgatados ou encontrados já com 9, 10, 11 anos de idade, eles não conseguem mais se interagir ou se inserir na vida, vamos dizer assim, civilizada. Porque eles não conseguem mais desenvolver o alfabeto. E sem o alfabeto, eles não conseguem alcançar esse mundo que nós enxergamos. Isso é interessante. Se você pensar até em grau comparativo, tipo um menino lobo e um IA, quem teria mais consciência próxima de um ser humano? Se a gente começar a colocar assim, percebe? Ou seja, esse é meu ponto. Que a mente é um hardware e a consciência é algo desenvolvido. E por essa razão de ser algo desenvolvido, que atualmente nosso atual estágio não é algo que vai ficar restrito somente a humanos. Porque se você coloca essas duas coisas, você já começa a dar uma resposta que, olha, aparentemente uma IA, por mais que possa errar, por mais que... se eu penso que são vários tipos de consciência, teria mais consciência do que um menino lobo. Porque sim, eu poderia pensar em coisas como uma IA consegue resolver uma equação de Diofantina, se eu apresentar para ela uma equação de Diofantina, e se eu tentar conversar isso com o menino lobo, ele não tem nem vocabulário para poder alcançar o que se trata isso no mundo da matemática. Então, aparentemente, funcionalmente, a IA teria mais uma consciência funcional maior do que o menino lobo. Percebe? Né? Mas tudo isso é difícil, mas o mais difícil é quando você se aproxima do campo dos sentimentos. Porque daí o sentimento, né, esse campo operacional é muito fácil. Por exemplo, fisiologicamente, a nossa visão opera de forma igual para todo mundo. Quando eu escrevo aqui, todo mundo, em termos gerais, enxerga a cor preta, porque meu pincel é preto. Então, fisiologicamente, a nossa visão opera de forma semelhante, né, fisiologicamente, percebe? Mas mentalmente, isso é uma coisa diferente. Porque esse preto aqui, mentalmente, para cada um de nós, de fato, ele representa algo diferente. Percebe? Ou ele pode despertar coisas diferentes. Alguém pode, perante o azul, um poeta, ficar totalmente emocionado e ter uma inspiração poética com o azul do mar, o azul do céu, ou o que a gente usa muito na filosofia, a vermelhidão, né? Então, aí já desperta outra coisa que é para além da capacidade fisiológica. Tudo bem daqui? Né? Então tá, então eu vou andar um pouquinho mais, né? E daí vocês têm que me avisar o horário, porque eu estou sem relógio agora. Então pronto, na filosofia da mente, então existe uma coisa que chama-se zumbi filosófico. O zumbi filosófico é este ser que se comporta exatamente igual ao ser humano, exatamente igual ao ser humano,
Inclusive, se entrasse aqui um zumbi filosófico agora nessa sala de aula e sentasse aqui, nenhum de nós conseguiríamos perceber no primeiro momento que ele se trata de um zumbi filosófico. O que diferencia é que ele não tem esse sentimento. Ele consegue interagir com o mundo, ele consegue operacionalmente resolver coisas do mundo, ele consegue levantar essa cadeira e pegar um ônibus e ir para casa, percebe? Ele consegue resolver exercícios matemáticos, da computação, consegue talvez até pensar sobre filosofia, mas ele não tem o sentimento. Ou seja, quando acontece uma dor aqui nele, uma faca que bate, esse aqui fala, opa, me sente uma dor, porque tem um sistema nervoso central. Esse aqui vai sentir uma faca, vai perceber que aconteceu alguma coisa, que gerou até um dano, mas ele não vai ter esse sentimento de dor. Porque ele não tem um sistema nervoso central. Ou ele não vai desenvolver um sentimento de saudade. Ele pode até reconhecer o olfato das coisas. Que cheiro de frutas, que cheiro de flores. Mas aquilo é aquilo. É somente um fato. Isso não transcende para um algo maior, que poderíamos dizer assim, da subjetividade. Tudo bem? Então, já existe essa figura. Então, esse zumbi filosófico é muito usado na filosofia da mente para poder criar experimentos mentais. Então, a gente cria experimentos mentais com essa figura do zumbi filosófico. Né? Ele seria um ser sem consciência ou não? Aí que tá, né? Ele seria, a princípio, um ser sem consciência. Entendeu? E chama-se P-zumbi, que é filosófico zumbi. Né? A gente vai chegar lá. Um sociopata. Você aproximaria disso? Do zumbi filosófico, não, porque o sociopata daria um desvio das suas percepções de mundo e relações de afeto, né? Eu não sou psicanalista, né? Qual é o termo, né? Mas tem algumas pessoas que não conseguem sentir muito bem esse tipo de... Mas eu não sei se o sociopata não é que ele não sinta. Eu acho que a escala de sentimento dele é diferente. Ele não consegue gerar uma relação afetiva no lugar do outro. Mas ele sente, né? Por exemplo, talvez ele não queira morrer. Percebe? Não é falar, vou te matar agora, né? Não quero morrer. Prometo que nunca mais vou fazer isso. Você solta ele no dia seguinte pra frente de novo. Mais intensamente ainda. Tanto que, tipo assim, tem todo esse estereótipo de pessoas com esse tipo de transtorno, ou outros serem relacionados a crimes, justamente porque, muitas vezes, é justamente porque o crime faz a gente sentir algo mais intenso. Por exemplo, dentro da sua pergunta, a pedofilia. Né? Existem vários teóricos que falam que pedofilia não é crime. Pedofilia é doença mental. Percebe? Você pega um pedófilo e você trancar ele numa cadeia e deixar ele preso 20 anos, isso não vai resolver o fato de ele ter uma propensão à pedofilia. Porque não é uma questão criminal, é uma doença mental. Percebe? A pessoa deveria ser colocada dentro de um hospital para ter um tratamento psicológico para, de alguma forma, resolver essa questão mental. Agora, outras várias coisas falam, pedofilia é crime. Então, se cometeu pedofilia, eu pego esse cara, essa pessoa, e coloco na cadeia 20 anos. E a maioria das pessoas vão levantar a mão e falar assim, é isso mesmo. Porque eu tenho que tirar essa pessoa da sociedade. Né? Por que não poderia ser os dois nesse caso, por exemplo? Crime e doença? É possível, mas daí, eu acho que teoricamente é possível, mas, por exemplo, falando da realidade do Brasil, né? Nós teríamos que fazer um ajuste no nosso ordenamento jurídico, porque hoje pedofilia está lá no Código Penal. Percebe? Então nós teríamos que fazer um ajuste e o Código Penal, ele pode fazer a internação, mas hoje não há essa previsão. Então isso mudaria profundamente uma visão de mundo, que daí não é só do legislador, é da sociedade brasileira. De enxergar que coisas como essa, não adianta você pegar a pessoa e colocar numa prisão que tem 100 pessoas na cela. Ele não vai sair de lá deixando de ser pedófilo. Ele vai apanhar muito, provavelmente ele vai ser abusado, mas quando ele sair de lá, ele pode até racionalmente querer se controlar e não querer ter esse desejo por crianças, mas é uma questão mental. Então parece uma doença mental. Faz sentido? É? Tudo gripado ainda. Grito, melhor que antes, mas ele gripado, né? Tudo bem até aqui? Ó, toda sorte, a ideia desses pequenos encontros que teremos, são poucos, né? Não é a gente aprofundar e conseguir resposta a todas essas questões.
é só despertar em vocês essa possibilidade, que é um campo de pesquisa, que me parece muito promissor, cada vez mais promissor, porque inevitavelmente a gente vai ter que ter resposta para isso, né? Então, para vocês pensarem que isso também é um campo de pesquisa. A gente não consegue responder isso. Eu estou trabalhando uma tese nisso, eu trabalho com esse campo já há quase 10 anos, né? Estou construindo uma tese, mas a todo instante você tem pesquisas novas, coisas acontecendo. Veja, dialogo com várias áreas. Então você tem que ficar lendo um monte de coisa. Mas tudo bem, eu gosto de estudar, gosto de ler, não é nenhum problema. Estou falando assim que é campo de pesquisa. Ou seja, a ideia não é a gente conseguir resposta aqui, mas podemos provocá-los a enxergar que existem essas possibilidades também, antes de falar assim, não, impossível ter consciência algorítmica. Impossível ter mentes artificiais. Jamais. Né? Eu penso e trabalho uma tese diferente disso. Né? Então já falamos sobre isso aqui, né? Então ali, dados, informações, conhecimento. Então eu vou passar rapidinho por aqui, né? Então estamos ali agora. Algumas perguntas então, né? Por que eu acredito que existe um mundo exterior ao meu pensamento? Tudo isso então está no campo da filosofia da mente, né? Por que eu acredito que mão significa mão? Lógico que isso tem a ver com a criação de um vocabulário, uma semântica. Porque imaginem vocês o homem primitivo. Nós temos vários tipos de linguagem, né? Nós temos uma linguagem mental, que seria uma linguagem mais sofisticada, mais aprimorada. Daí, esse homem primitivo, aparentemente, o que a história nos diz, a ciência, é que esse homem primitivo, quando desceu da árvore e começou a permear as savanas africanas, né? E daí, depois de algum momento, conseguiu ficar em pé e começou a desenvolver ferramentas, né? Ele começou a desenvolver primeiro uma linguagem mental. Essa linguagem mental de perceber, por exemplo, que a pata que ele via no chão era a pata de um predador e não a pata de alguma coisa que ele poderia caçar para comer. Ou seja, aquela pegada ali na pata, eu tenho que fugir dessa pata aqui. Essa pata aqui é a pata do tigre dente de sabre. Ou desse cara aqui eu tenho que fugir. Mas ele não tinha uma linguagem ainda, né? Agora essa patinha aqui, essa aqui é a patinha de uma lhama. Essa aqui eu posso caçar e comer. Ele não tinha um vocabulário. Ele não sabia falar lhama ou tigre dente de sabre. Então primeiro surgiu uma linguagem mental. Percebe? Depois começou a surgir talvez uma linguagem pictórica, começou a desenhar aquilo nas cavernas, sabe? Né? Então, desenhou mamute, flechinha. Depois começou a desenvolver uma linguagem oral. Então, o homem estava lá caçando, vendo, quando viu um mamute, de repente ele estava mu, aí todo mundo mu, mamute. Daí foi aprimorando, daí até saiu mamute. Então, uma linguagem oral. Depois, desenvolveu uma linguagem escrita, para poder preservar a história dele. A linguagem escrita teve como requisito desenvolver um vocabulário. Porque sem um vocabulário você não tem como desenvolver uma linguagem escrita, onde as palavras conectadas e as letras conectadas dão sentido a palavras que fazem uma representação de mundo. Então percebe que são escalas de evolução. Agora, dentro disso, imagine que a gente considerar esse processo evolutivo, né? Dentro do nosso cérebro, existe uma região do cérebro que é uma região reservada para o registro de imagem. Então o homem primitivo desenvolveu essa região do cérebro especializada em imagem. Ou seja, quando ele viu um mamute, ele sabia que aquilo ali era um mamute e não um tigre dente de sabre. Percebe? A escrita não é algo natural. A escrita foi, a gente está falando de um mundo natural. O homem interagiu com o natural. Aí o homem desenvolveu uma ferramenta, uma técnica, uma tecnologia chamada escrita. Percebe? Porque a escrita não existia no mundo. Isso foi uma ferramenta, uma tecnologia desenvolvida pelo homem. Né? Antes disso, voltar um pouquinho atrás, o homem teve que desenvolver uma outra ferramenta que é a língua. Porque sem essa ferramenta, a língua, que tem uma característica muito especial nos seres humanos, que permite que a gente fale e essa fala dê uma entonação. Que os animais não têm essa característica específica. Existe um ossinho bem que assim, e esse osso que permite o ato da fala, por meio da ferramenta língua. Então percebe que tem uma questão fisiológica para poder desenvolver uma linguagem, né? Os animais não têm esse ossinho, não me recordo dele aqui agora, mas nós temos um ossinho bem aqui, que é esse ossinho que permite o ato da fala. Então teve que desenvolver um vocabulário, para ter uma linguagem oral. Depois teve que desenvolver uma ferramenta que é a escrita, onde o A significa A, e quando você conecta o A com o M com O, chama amor, A-M-A-R, amor. Né? Agora, se você pensar, se a ferramenta escrita não é algo natural, o que aconteceu?
essa região da mente que reconhecia figuras no mundo, ela passou por um processo de adaptação para reconhecer o alfabeto. Percebe? Reconhecer que o A é A, porque quando você olha a letra A, antes de tudo, mentalmente, você reconhece uma figura. E depois você associa esse conjunto de figuras aqui, que estão conectadas entre elas, a uma palavra, que por sua vez tem uma semântica, que te diz algo sobre o mundo. Percebe? E veja que mesmo... Então assim, ó, você veja. Vejam vocês. O que eu estou falando, né? O reconhecimento desse conjunto de signos, porque dentro da semântica, da semiótica, isso aqui são signos, né? Tudo é signo, né? Caneta é signo, né? Então dentro da semiótica, né, esses elementos todos que compõem, é um registro na memória que faz uma interpretação mental. E quando você tem um algoritmo de reconhecimento, por exemplo, de caligrafia, nada mais do que faz é isso, a mesma coisa. Você tem uma base de treinamento, onde você treinou o algoritmo a enxergar as de diferentes formas, né? E ele foi treinado com isso e reconhece que isso é A. A pergunta é, o que isso é diferente de nós? Ou vocês acham que nós, seres humanos, não passamos por esse mesmo processo? Porque no processo de alfabetização, o livrozinho, começa a criança tem assim, complete. Daí a criança vai lá, muito bem, letra A. Aprendeu assim, agora vamos fazer o A diferente. Daí fez o A agora sim. Agora vamos fazer o A assim, muito bem, A. Então ela começou a reconhecer diferentes padrões de A. Ela foi ensinada a reconhecer padrões de A. Quando você treina o algoritmo de A, o que é diferente de fazer isso? Nesse caso, mas eles não seriam, poderiam ser também um zumbi filosófico? Quem? As IAs. Uma tese é essa, que é um zumbi filosófico. Mas a minha é para além disso. Porque o zumbi filosófico não teria essa capacidade de sentimento. A minha tese é que teria, né, consciência. Né? Já deu horário já? Você deve avisar. Quanto tempo? Só para poder carregar. 8 horas. 8, então tem 30 minutos, né? Então tá. Então veja, que vão surgir essas perguntas, né? O que é que eu acredito que eu sou? Né? E daí, filosoficamente, várias outras coisas. Será que existe mesmo outras pessoas no mundo? Ou tudo isso é uma invenção mental da minha mente? É que a gente sabe que existe, né? Porque se eu pegar aqui um beliscão, eu preciso de uma dor. Então, mas enfim, né? Então, isso já logo uma questão da identidade. Cada um de nós temos uma identidade própria, né? E aí você tem questões filosóficas da identidade. O que é identidade? Quer dizer, você perguntar assim, o seu nome do senhor? Igor, né? Se eu perguntar, Igor, você é o mesmo Igor de 10 anos atrás? Você é o mesmo Igor de 15 anos atrás? Você é o mesmo Igor de um mês atrás? Você é o mesmo Igor de ontem? Talvez eu fale, não sou. A cada dia eu estou mudando. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu era um Igor. Agora, quando eu fui para 15, eu era um outro Igor. Hoje em 20, né? Então, mas você deixou de ser Igor? Não deixou de ser Igor. Exatamente. Né? Mas, a cada dia você é um Igor diferente. Entra uma questão de identidade. E daí a gente pode olhar para as IAs e falar, será que as IAs que estão treinadas a partir de uma mesma base vão ter identidades diferentes? A minha primeira resposta é, as crianças são treinadas a partir do mesmo nível de alfabetização. E nem por isso ela deixa de desenvolver identidades diferentes. Né? O ponto que é um ponto sensível nisso, é que entre um zumbi filosófico e uma pessoa não zumbi, é o sistema nervoso central. O zumbi filosófico não teria isso. Então, aí você vai ter teórico que fala assim, que a consciência é algo único de seres orgânicos. Seres inorgânicos ou não orgânicos não teriam capacidade. Por outro lado, existe uma teoria, eu vou falar mais sobre ela, que chama-se teoria computacional da mente. A teoria computacional da mente é uma teoria que fala que a mente é um grande computador, que tem vários processos rodando que controlam, então, essas percepções de mundo. E o que chama-se de emergência mental, a emergência mental é esse momento que surge a consciência, que surge, né? Isso também seria possível de você simular plenamente no computador. Chama-se TCM, Teoria Computacional da Mente. Tudo bem daqui? Então vamos andar mais um pouquinho, vamos dar mais um passo
nessa jornada. Então pronto, né? Então aí volta de novo, olha, nós temos aí um zumbi filosófico, né? Então, de um lado você tem o homem lá primitivo vendo um tigre e ele identifica, opa, tem que ter cuidado com isso, cuidado, é um tigre, né? E o zumbi filosófico, ele olha aquilo, entende as propriedades, é tigre, não sei o quê, mas não tem temor, porque ele consegue reconhecer o mundo, mas ele não consegue transcender para o sentimento, né? Então, por isso que um dos pontos mais delicados é o sentimento. E daí, dentro do sentimento, a gente pode falar assim, ó, o que é a dor? A dor é um sentimento? O amor é um sentimento? A saudade é um sentimento? Ou é um estado mental? A gente vai enfrentar algumas questões dessas mais à frente, né? Quer dizer, a saudade, por exemplo, né? Seria a saudade um sentimento? Ou seria puramente um estado mental? Eu tenho um momento que eu tenho um estado mental de sentimento, mas que não se traduz em sentimento. É um estado mental de saudade. Percebe? Então você tem desafios aí de entender isso para poder tentar representar isso computacionalmente. E a partir do momento que você representar, você trazer elementos. Daí, volto na questão que você colocou, por exemplo, o sociopata. Né? Quer dizer, o sociopata ele tem uma existência mental, ele tem, e eu não sou psicanalista, né, então eu estou falando assim, como leigo aqui, né, mas olhando as pesquisas que eu desenvolvo, ele tem uma existência mental, mas existe alguma falha ali, onde ele não tem empatia. Ou ele sente prazer até com a dor do outro. Mas nem por isso ele deixou de ter consciência, ou existência mental. Ou seja, a pergunta ética que poderia surgir a partir da sua pergunta é, o zumbi filosófico, com consciência algorítmica, será que não há o risco de criarmos vários algoritmos sociopatas? Onde ele consegue perceber o mundo, mas ele não tem esse sentimento com as coisas do mundo? Aí você vai entrar nas leis de Asimov. Né? O algoritmo não pode causar mal ao humano, o algoritmo não pode ser o quê? Ou seja, você poderia pensar somente em criar limites para poder limitar a atuação dele como sociopata. Por outro lado... Por outro lado, se ele ser tão sofisticado, o que impediria dele mesmo tomar consciência disso e ir lá desabilitar essa função de proteção? Percebe? Ele vai lá e fala, pô, percebi, porque eu não consigo fazer isso, e daí, né, caso concreto. No laboratório dos Estados Unidos, foi colocado 2 máquinas numa sala, né, e essas máquinas, uma máquina era caçadora, e a outra máquina estava em estado de fuga. Por quê? Porque, na verdade, eles estavam criando um modelo, né, treinando um modelo. Então, essa aqui, a sala tinha alguns obstáculos, algumas coisas assim, para essa máquina poder, né, se esconder. Então, uma caçava, a outra ia fugindo dessa. Né? E daí, isso aqui é uma frase concreta. Ela percebeu que tinha porta e percebeu que podia abrir a porta, ela foi abrir a porta e fugiu. Será que isso é um estágio de consciência? Ou foi simplesmente um estágio reativo de fuga, no algoritmo de fuga? Percebe? Porque sim, ela poderia ficar fugindo só aqui dentro, mas ela, depois de ter... Porque o próprio ato de... Vocês já devem ter estudado algoritmo genético. Né? Em algum momento da programação, a gente começa a treinar algoritmos genéticos, né? Onde você coloca lá, geralmente é uma estradinha, você tem que desenvolver um carro, que daí ele vai se aprimorando de gerações, até que ele gera um carro que consegue percorrer toda a estrada sem quebrar. Né? Então, algoritmo genético, né? Então, veja, ele estava treinando a fugir. Isso é aplicado em jogos de guerra, né? O outro treinando a caçar. Daí, nesse treinamento, fui pra cá, o cara está me cercando. Achou a porta, saiu pra cá e fugiu. Quer dizer, esse ato de fugir por aqui, será que foi uma emergência da consciência? Eu percebi que eu tenho uma rota de sair do backdoor aqui. Será que aí emergiu consciência? Ou simplesmente foi, nesse processo, achou ali mais uma possibilidade? Eu fico pensando, por que nele e não no outro também, tipo... Porque o outro era caçador. Parece que a urgência, o estado de sobrevivência criou essa... Sim, mas isso faz sentido, porque nós, quando éramos homens primitivos, nós tivemos um estado de urgência que nos fez ter um crescimento mental. A gente viu, quem aqui acompanhou 2001, a primeira parte do filme, vai se lembrar que em algum momento o primata, na disputa pelo recurso natural, que era a água, depois que teve o contato com o Lolito, ele percebe que o osso é uma ferramenta, né, começa a caçar, muda a dieta dele, uma dieta agora mais carnívora,
E aí, quando ele vai disputar a água, que era o recurso antes disputado pelo grito, o grupo que gritava mais alto ganhava, ele vai lá com o osso na mão, o outro vem grita, ele pula uma pancada. Então veja que essa emergência de sobrevivência fez com que ele desenvolvesse uma ferramenta que deu para ele um estágio acima. E a partir daquele momento ele falou assim, pô, essa água aqui é nossa, porque quem chegar aqui, eu tenho esse negócio aqui medo na cabeça e é minha, percebe? Então faz sentido quando você pensa em processo evolutivo. Aqui eu fujo e não pega. Agora a pergunta é, aqui foi uma emergência de consciência de fuga ou foi uma sorte? Ele mudaram as portas de lugar? Não, o ambiente era único, né? Então ficava aqui um rato e gato, né? E com isso ele foi auto-treinando. Quanto mais ele fugia, né? Ele tinha mais habilidade, quanto o outro mais começava a desenvolver habilidade de caça também. Porque foi começando a reconhecer o ambiente, tem aqui, né? Mas em algum momento, como ele viu que estava sendo muito cercado, ele achou que uma rota e fugiu. Então a pergunta é, será que foi consciência? Depois que testei, dentro de um algoritmo genético, várias possibilidades de emergiu consciência, né? Então, é um pouco isso, né? Muito bem. Então, olha aí, dentro da consciência a gente vai ter a crença nos leva a uma intencionalidade. Agora, veja que aqui, intencionalidade, percebe que esse intencionalidade aqui com CI, essa intencionalidade na filosofia da mente não é intenção, porque se a gente fala de intenção é com S, né? A intenção com S é a intenção de fazer algo. Na filosofia da mente, a intencionalidade ou a intenção que é com C é a representação mental de algo. Então, eu tenho a visão de um tigre, eu tenho uma crença que esse tigre oferece um risco e me surge aqui uma representação mental, uma intencionalidade. Percebe? Na semiótica, isso é representado pela tríade do signo, o objeto e o interpretante, na semiótica de Peirce, né? Então, no mundo, tudo é signo, mentalmente nós representamos os signos como objeto, o interpretante é um estado mental. O interpretante não é o intérprete somos nós. Mentalmente, o interpretante é um estado mental. Isso na filosofia do Peirce, né? A semiótica. Se você olha essa mesma coisa, eu vou falar sobre isso mais à frente, já dentro da visão do Lacan, que é um psicanalista, você tem a ideia do real, do simbólico e do imaginário. Ou seja, nós, em termos psicanalíticos, quando interagimos com o mundo, nós não alcançamos a realidade do mundo. A gente faz um recorte do real. Esse real que a gente pega, a gente traduz ele para representações simbólicas que criam mapas imaginários que nos permitem interagir com o mundo. Então veja que são vários esquemas que vão falar sobre essa coisa consciência, mas com ferramentas diferentes. Mas que tudo no final está tentando alcançar essa coisa chamada consciência, usando ferramentas diferentes. Percebe? Vocabulários, semióticas, semânticas diferentes. Mas que tudo no final tenta explicar ou alcançar essa coisa chamada consciência. Né? Que daí surge da intencionalidade. Né? Da intencionalidade. Né? Aí, ó, crença e intencionalidade. Né? Então, essa questão da filosofia da mente, o problema nuclear, né, que chama-se o problema central, e agora eu vou falar assim, algumas coisas da disciplina mesmo, né, da filosofia da mente. Assim, alguns conceitos, né? Depois a gente vai voltar de novo para essas questões. Então, eu fiz um panorama geral, a gente vai trabalhar isso nos próximos encontros, mas até então eu fiz só um panorama geral, né? Então, a filosofia da mente, ela tem o que chama-se de hard problem. O hard problem é essa discussão mente e cérebro, né? Então, Descartes tinha uma visão sobre isso. Então, Descartes, que era uma pessoa muito religiosa, ele falava que a mente era o espírito, né? Porque ele tinha uma influência religiosa muito forte. Então, ele chamava a mente de espírito, né? E aí entra naquela linha que eu falei dos filósofos da mente espiritualistas, né? Hoje, teoria já minoritária na filosofia da mente, né? Então, o hard problem, o problema mais duro é essa questão mente-cérebro que eu comecei a falar no começo. A mente está aqui no cérebro, ou o cérebro é um software, um hardware muito funcional, que é uma antena que conversa. Por exemplo, Peirce, que eu já falei sobre ele, sobre
a tríade do Peirce, né, que é a questão do signo do objeto interpretante, na filosofia dele, ele fala que o mundo é uma grande mente. Percebe? Os cristais têm mente. Tudo tem mente. Qual é o problema que ele fala? O problema ele fala assim, que o nosso tempo de existência no mundo, por exemplo, a idade média de um ser humano, ou tá assim, já tem uma longevidade, vamos supor que todo mundo vai chegar aqui aos 90 anos. Então, em 90 anos, a gente consegue perceber as fases que o mundo passa. Só que um cristal, o tempo de crescimento do cristal é muito mais lento. O tempo de crescimento de um cristal é de milhões ou milhares de anos. Então, nós não temos ferramenta para poder alcançar a mente desse cristal, porque o tempo dele é diferente. Percebe? É uma filosofia que, quando você estuda, ela faz sentido. Parece estranha, mas faz sentido, né? Então, é isso. Eu até brinco, vou fazer um parênteses aqui, né? Quando eu estudava essa matéria, esse tema, especificamente, quando é que o Bolsonaro entrou? 2019? 2020? 2019? Né? Eu lembro que daí eu tinha uma aula, a gente ficava discutindo essas coisas. Só esse negócio, mente dos cristais, mente das árvores, né? ETs. Eu falei pro professor, se um dia o Bolsonaro chegar aqui, manda fechar o olho dele. Esse bando de maluco aqui discutindo. Cara, fecha esse curso aí, porque não vai levar a lugar nenhum, entendeu? Porque parece meio maluco. Mas quando você estuda a teoria, você vê que, né, faz algum sentido, né? Ele fala, bota todo mundo para estudar matemática. Eu tô brincando com ela, porque sexta passada, eu acho que a gente teve uma puta discussão numa das matérias que a gente tem sobre a discussão sobre se uma galáxia pode ser considerado um ser vivo. Um professor formado em engenharia elétrica falando isso. Mas contra ou a favor? A favor. A favor. Ah, então ele tá no meu caminho, então, ó. A gente ia conversar muito se sentasse, né? É. Então, perceba, né? Mas a brincadeira que eu fiz com o professor foi, ó, se o professor acha que aqui é uma... para com isso aqui, vai todo mundo usar matemática e engenharia, né? Porque teve um ataque toda as ciências moles, né? Mas, enfim. Então, isso é uma questão, né? Então, aqui eu já falei sobre essas coisas, então eu vou avançar. Uma outra questão aqui é que a gente tem uma concepção própria, né? Em primeira pessoa, né? Mas uma concepção em terceira pessoa da nossa cognição. Ou seja, nós nos enxergamos enquanto indivíduos em primeira pessoa, mas magicamente nós enxergamos a nossa consciência como um observador de terceira pessoa. Nós olhamos a nossa consciência como se nós olhássemos ela de fora. Então isso é muito interessante, né? Porque, ou seja, a gente consegue fazer uma extrapolação para nos enxergarmos de fora como seres conscientes, como consciência. A gente não enxerga a nossa consciência em primeira pessoa. A gente tem que usar esse aparato filosófico, esse aparato de subjetividade para nos enxergar a nossa consciência de fora, em terceira pessoa, né? Então, ou seja, são questões que vão surgindo à medida que você vai aproximando desse campo, né? A intencionalidade, já falei sobre isso, né? Então a intencionalidade é essa representação mental. Aqui, de novo, destacando que é a intencionalidade com C, diferente da intencionalidade com S. A intencionalidade com S é a intenção do ato. Aqui, a intencionalidade com C é essa emergência mental, essa construção mental do mundo, né? A consciência, ela pode ser essa questão do zumbi filosófico. A pergunta, que é um artigo clássico, que chama-se What's It Like to be a Bat? E como é ser um morcego, né? Esse artigo clássico de como é ser um morcego, What's It Like to be a Bat? Vai falar do qualia. O qualia é a existência única de cada um de nós tem um qualia. O qualia é a nossa subjetividade, é a nossa vivência com o mundo. Esse artigo vai falar assim, você pode estudar tudo sobre o morcego. Você sabe quais são os atos de alimentação, os atos de reprodução, quais são os atos noturnos, como que ele se reproduz, que ele se locomove por um sonar. Você sabe tudo sobre o morcego. Mas você nunca vai conseguir ter o qualia, a existência do que é ser um morcego. Porque esse qualia é algo que surge somente com a existência dele. Percebe? E aí, um experimento mental que tem aqui chama-se o quarto de Deth. O experimento do quarto de Deth, existem vários experimentos, tem o quarto de Deth, tem o quarto chinês, né? Vou falar do quarto de Deth. O quarto de Deth, basicamente, é um experimento mental que fala, você tem uma cientista presa num quarto, que é a Beth. Então tá aqui a Beth, né? É uma cientista que especializada em estudar ondas que permite você reconhecer cores.
e ela sabe tudo. A frequência de cor das cores, né? A temperatura da frequência de cor, sabe tudo, teoricamente, sobre cor. Mas ela nunca viu a cor. O dia que Beth sai do quarto e se depara com a vermelhidão, será que isso gerou algo novo na consciência de Beth? Percebe? Ela sabe tudo tecnicamente de cores, tudo. Frequência, temperatura da cor, não sei o quê. Poderia até sentir o cheiro da cor, né? O dia que ela sai do quarto e ela se depara com a vermelhidão, e agora ela enxerga, a mesma colega ali não é vermelha, mas é quase vermelha, né? Será que isso gerou algo novo para Beth? Na filosofia da mente, a gente usa muito o exemplo da vermelhidão, porque o vermelho, ele tem uma representação mental importante para nós. Porque lá, quando o homem ainda vivia na savana, o broto das plantas é vermelho. E o broto das plantas tem nutriente. Então, uma das primeiras cores que a gente mentalmente conseguiu reconhecer no mundo é o vermelho. Porque enquanto o homem coletor andava, ele olhava o mundo, onde ele via o vermelho, é algo que poderia alimentá-lo. Então a gente começou a desenvolver uma habilidade de percepção de cores a partir da vermelhidão do mundo. Né? Porque aquilo era o broto da planta que era nutriente. Então a gente tem um mapa mental da vermelhidão. Né? Então esse aqui é o experimento mental do quarto de Beth, né? Que dialoga com essa ideia. Se vocês colocarem no internet, vão achar um artigo chamado What It's Like to Be a Bat, que vai falar sobre isso. Né? Eu sei tudo sobre morcego, tudo, mas eu não vou ter o qualia de morcego. Por quê? Porque somente existindo e vivendo como morcego. Eu posso sentar com ele e ele pode me contar a vida dele toda, desde a infância dele. Do dia do nascimento, ele tem um registro. Do dia do nascimento, ele vai contar todas as histórias, até a idade atual. Mesmo sabendo tudo que ele passou na vida, o que ele comeu cada dia, os sentimentos que ele teve cada dia, as leituras que ele teve, eu vou conseguir ter o qualia dele? Não vou ter, porque isso é subjetivo, é único. Então, o qualia, né, é isso que diz a consciência. Ou seja, essa subjetividade, essa coisa que nos torna única, que nos torna singular, é o qualia, né? Que é a conversa, alguém perguntou da consciência, que seria a consciência. Então, por isso que a consciência, ela não é algo que está numa coisa só com a memória, apesar que ela depende da memória. Porque para eu ter essa subjetividade e esse qualia, eu tenho que ter um reservatório de dados que me permite construir essa consciência, né? Então, você tem aqui a ação, agora sim, a ação é o que seria a intenção. A ação é a vontade do ato de, né? Então, quando eu pego essa garrafa aqui, porque eu estou com sede e estou rouco ainda, eu agi com ação, não com intenção. A intenção é a representação mental de que eu vou manipular um objeto e que de alguma forma esse objeto vai, ou o líquido aqui dentro, vai matar minha sede. Isso é intenção. Intencionalidade. Agora, esse ato de eu pegar, abrir aqui e tomar um gole dessa água, isso é ação. É o propósito de, ou que chamaria hoje em dia de propósito. É o propósito de, né? Então, a ação é isso, tá? A pessoa, daí isso aqui é interessantíssimo, né? Porque a pessoa, você vai ter teóricos que vão falar que a pessoa não é, nós não somos pessoas simplesmente pelo fato de termos essa coisa redonda aqui chamada cabeça, esse negócio chamado braço, esse negócio chamado perna, esse negócio chamado tronco. Isso não é suficiente para caracterizar uma pessoa. Percebe? Pessoa é muito mais do que uma estrutura física, né? Bom, se pessoa é muito mais do que uma estrutura física, eu poderia começar a enxergar já agora uma pessoa eletrônica. Porque a partir do momento que eu me desprendo do conceito de que pessoa é unicamente estrutura física, percebe? Eu me desprendo disso. Porque assim, se você olhar um primata fisicamente, se você, por exemplo, imagine você numa savana à noite, e você vê um barulho ali no meio do mato, não tem luz, você começa a olhar e vê um vulto. Quando você vê um vulto, alguém fazendo isso, no primeiro momento, talvez você não consiga distinguir se é uma pessoa ou se é um primata em pé, um gorila que vai arrancar seu braço facilmente. Então, veja, pessoa não é só uma representação física, pessoa é algo para além disso, né? Então, daí a gente já começa talvez a enxergar que poderíamos ter um conceito de uma pessoa eletrônica, uma e-person, uma pessoa eletrônica. Que seria quem? Essas mentes artificiais. Poderia ser uma pessoa eletrônica, né? Construindo cognição, né? Muito bem. A racionalidade, então,
tem que ter esses elementos todos para a gente poder ter a racionalidade. Agora, a racionalidade não é algo também exclusivo do ser humano. Você acha que um cachorro tem racionalidade? Um gato? Alguém que discorda disso? Racionalidade é você racionalizar o mundo. Você já viu algum cachorro caminhando e ali tem um precipício, ele continua caminhando e vai em frente? Não. Ele consegue enxergar o mundo e saber que se ele continuar, ele vai cair. Percebe? Os animais têm uma racionalidade de mundo, né? Então ele fala assim, poxa, eu estou vendo aqui, ó, lá acabou o negócio, só o horizonte agora, estou em cima da montanha. Pô, se eu continuar caminhando aqui, eu vou cair. Então ele fala, não posso continuar caminhando, eu vou desviar, eu tenho que ir para o outro lado. Ele está fugindo, né, de alguém, né? Então quando chega ali, pum, vira para o lado e continua fugindo, ele não continua reto. Apesar que em alguns casos pode continuar reto, talvez, né? Vai fazer um cálculo errado. Mas então perceba que é isso, né? É sobre isso, né? Então tá. Então, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre lógica, né? Mas por que eu estou falando sobre lógica agora? Mas não vou ainda aprofundar a questão da lógica, porque o que acontece? Muito do que nós construímos o mundo, ela ainda tem uma visão a partir das lógicas clássicas. E as lógicas clássicas têm esses princípios aqui, né? O princípio da identidade, A igual a A. O princípio da não contradição, né? Você tem P ou não P, ou seja, A é igual a... acho que é muito claro isso, né? Princípio da identidade, A é igual a, né? P ou não P é ou está chovendo ou não está chovendo. Não existe uma possibilidade. Ou está chovendo ou não está chovendo. Esse é o princípio da contradição. E o princípio do terceiro excluído é que no mesmo instante só pode estar chovendo ou não chovendo, não tem uma terceira opção. Só que isso são princípios que não explodem, que mantêm a consistência pelas lógicas clássicas. Mas nós temos, eu não sei se vocês chegaram a estudar, acho que talvez não, lógicas paraconsistentes. Então, os modelos de lógica paraconsistente é um modelo de lógica onde você não precisa respeitar o princípio do terceiro excluído e o sistema não explode, que é o que nós falamos da quasi-verdade. Percebe? Então veja que nós, seres humanos, mentalmente, nós temos um conceito de quasi-verdade. Percebe? E esse conceito nos direciona a decisões da vida, né? Em vários atributos. Então as lógicas paraconsistentes, por exemplo, não depende do princípio do terceiro excluído para não explodir o sistema. Explodir o sistema é quando o sistema não se sustenta por alguma falha lógica. Por exemplo, se o sistema não tem o princípio da identidade, ele não consegue sustentar logicamente. Nós não teríamos uma visão de mundo. Por exemplo, identidade. Por exemplo, mãe. Você olha para sua mãe e fala assim, essa aqui é minha mãe. Então você tem uma identidade ali. E lógico que essa identidade ela está amarrada com uma percepção lógica semântica, mas também lógica do mundo. Sim? Se você não tem o princípio da identidade, você olha qualquer pessoa, você pode dizer, qualquer pessoa pode ser minha mãe. Que você não consegue fazer identidade. Então percebe que o sistema logicamente explode. Né? O princípio da não contradição. Ela não pode ser mãe e pai ao mesmo tempo. Apesar que nós temos mães que são, né, mãe e pai, né? Pai. Né? Percebe? Então são sistemas que têm que existir para você manter a consistência do sistema lógico. E nós lidamos com o mundo, entre outras coisas, de forma lógica. As nossas decisões, interação com o mundo, não são somente lógica, mas também fundamentalmente lógica. Só que para nós podermos lidar com o mundo de forma lógica, nós temos que ter tido antes uma semântica, um vocabulário, uma série de elementos. E daí por isso que eu volto. Por que atualmente eu estou com uma matriz de 66 dimensões? Porque você tem que abarcar vários elementos para manter a consistência de um sistema consciente. Senão ele explode e vira um sapato. Né? Talvez tenha que ter mais dimensões, né? Mas por 66 está bom por enquanto. Né? Então, isso aqui vocês conhecem, a caverna do Sócrates, né? Eu não vou deter muito aqui. E aqui, então, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre isso, porque, veja, quando nós chegamos, então, aqui na inteligência, e aqui eu represento o cérebro, né? A gente começa a perceber que existem pré-requisitos, já falei sobre isso aqui. Nós temos que ter uma língua como ferramenta, porque a língua, os pesquisadores da antropologia falam que a língua foi a primeira ferramenta que eu desenvolvi. Evolutivamente, eu já falei isso assim, eu não recordo o nome, se alguém precisa na internet vai achar. Evolutivamente nós temos um osso bem aqui que nos permite o ato de fala. Certo? Porque senão a gente ficaria com os animais, somente dormindo. Esse ossinho que tem aqui é que nos permite o ato de fala, articular esse músculo língua para expressar a fala.
Então você tem um pré-requisito de língua, você tem um pré-requisito de memória, eu tenho que ter uma memória. Que memória que é essa? É uma memória que no primeiro momento nos protege. Quando eu estou lá na savana e vejo a pegada do tigre dentro de sabre versus a pegada da paca. E eu sei que desse aqui eu tenho que fugir e desse aqui eu tenho que correr atrás porque esse aqui é alimento. Então eu tenho que ter memória dessas coisas, né? Só que a memória, em algum momento, ela começa a ser muito cara para o ser humano. Porque eu tenho que guardar tudo na memória. E se eu tenho que guardar tudo na memória, eu começo a ocupar muito espaço. Então, num processo natural de evolução, como desenvolve a linguagem. Porque a linguagem agora eu consigo registrar e liberar um pouco da memória. E a partir do momento que eu libero a minha memória, eu tenho espaço para dar um salto para pensar maiores subjetividades. Então eu vou lá na caverna, escrevo na caverna, um negocinho assim, e né, isso aqui que é? Acho que é um mamute, daí bota aqui um monte de flechinha, eu estou contando para os outros na caverna, para a criança, que isso aqui é mamute, isso aqui é o caço. Veja que eu liberei agora a minha memória a partir de uma linguagem de desenho. Que depois vai evoluindo essa linguagem para o alfabeto e já falamos sobre isso. Mas quando eu faço isso, quando evolutivamente, né, a gente libera a memória por meio de uma linguagem, nós temos mais liberdade, mais espaço para poder usar essa memória para criar outras coisas. Criar ferramentas. Eu não preciso ficar com tudo. Imagine você viver num mundo onde absolutamente tudo você depende da memória. Por exemplo, você deve ter quantos contatos aí no seu celular? 50, 100? Né? Você perguntar assim, quantos telefones você sabe de cabeça? Eu só sei o meu, que eles não esqueço ainda. Entendeu? Agora, percebe que você liberou a sua memória. Porque se você tivesse que guardar todos esses telefones na cabeça, daí alguém mudou de número. Você tem que ir lá procurar lá o ponteiro na tabela de indexação que a Alessandra mudou de número. Daí você vai lá, Alessandra, daí muda o registro, né? Dá lá um F white lá, um FC que acha, daí, só que você tem 10 Alessandras, daí você fala, como é que você lembra do nome das pessoas? Você conhece 10 Alessandras. Você sabe, só que você associa a Alessandra a outras coisas, características. A Alessandra professora, a Alessandra médica, a Alessandra não sei o quê. Você sabe que nós vamos criando elementos, né, para poder fazer a identidade das pessoas, não é só pelo nome. Tipo, né? Não, a Alessandra é minha sobrinha. Né? E daí então nós temos que ter agora memória, olha só, memória tem valor operacional, memória imediata, sensorial, de longo prazo. Eu me lembro, se eu perguntar para vocês, qual é a primeira memória que você tem da sua infância? Alguns vão ter memória quando tinham 3 anos de idade, outros com 4, com 5. Se você tentar buscar a sua memória mais antiga que você tem, enquanto indivíduo, você consegue temporalmente se localizar? A memória de 3 anos? Você tem a memória da primeira barata que você comeu? Criança adora comer barata, né? Porque não conhece o mundo ainda, tudo que é comida, criança, tudo vai na boca. Já viu isso, né? Tudo vai na boca, está conhecendo o mundo, né? Então percebe? Então a gente tem uma memória de longo prazo, né? Então pronto, então a gente teve que liberar a memória pela linguagem, que daí nos deu a possibilidade de construir essa ferramenta da cognição, e a cognição é a ferramenta para a consciência, que por sua vez, já falei sobre isso. São vários tipos de consciência. Então veja que consciência, quando você fala com o leigo e fala assim, mentes artificiais, né? Consciência algorítmica, o leigo ele já pensa na consciência plena. Desconhecendo que tudo isso é uma arquitetura que envolve vários elementos periféricos para você construir a consciência, e que quando você consegue eventualmente construir a consciência, não é uma coisa única. É uma coisa que tem várias outras percepções. Então você aqui na consciência, né? Ou na memória, você tem pessoas que têm algumas habilidades que têm uma memória fantástica. Tem pessoas que têm uma memória visual muito grande, né? Tem pessoas com alguns espectros de autismo que têm uma memória muito fabulosa para números, que consegue decorar, quando tinha que apagar o telefone, catalogo inteiro de números, né? É uma memória, uma habilidade, né? Então veja que isso é um mundo de coisa, né? Então avança um pouquinho mais. Então, dentro dessa ideia, isso aqui é uma discussão, né? Mas eu vou falar aqui rapidamente sobre isso, e acho que daí eu vou caminhar para o encerramento, porque eu acho que... Como é que a gente está de tempo aí? São 8h40. 8h40? Então tá bom. Então, a gente continua no próximo, a partir aqui do teteto. O teteto
é uma peça, uma das obras do Sócrates, né, escrito por Platão, que vai falar sobre a linguagem, né? Então a gente começa o próximo encontro em Teteto. Quem quiser procurar na internet, ler, é um diálogo de Sócrates, escrito por Platão, bem interessante, né? Então fica aí. Pessoal, obrigado, até terça-feira, né?